Essa é a porção de número 44, na qual nós vamos estar meditando na manhã desse dia, esse sábado maravilhoso, que tem por título Devarim. A porção de número 44, do ano do calendário israelense, 5.782, é o ano atual no qual nós estamos, segundo o calendário israelense, diferente do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2022. É com uma alegria sempre que nos reunimos, principalmente nesse dia especial. Dia especial que é o Shabat, né, amado? O Shabat é, sem dúvida, não estou sendo aqui repetitivo, falando porque alguém falou, mas para mim particularmente é o melhor dia da semana. E tem que ser o melhor dia da semana. Quando nós aprendermos a nos desligarmos, né, dos afazeres, porque muitas vezes no sábado a gente não está trabalhando fisicamente, mas está pensando nos afazeres, nos trabalhos. E nós temos que pedir ajuda ao Eterno para realmente a gente descansar mentalmente e fisicamente no Shabat. E ele vai se tornar aquilo que o Eterno quer que ele seja para nós. Um dia deleitoso, um dia que a gente tem prazer nele, que a gente tem que torcer para chegar o dia de Shabat, porque a gente quer se deleitar, aprendendo, né, estudando e nos alegrando. Não vamos, nós como discípulos de Yeshua, como filhos de Elohim pela fé, nós não podemos nos alegrar com as alegrias que o mundo, né, com a maioria das alegrias que o mundo se alegra. E vamos santificar o sábado. Isso é muito bom para as nossas almas, para a nossa vida pessoal. Ter cuidado, né? Porque nós não podemos tornar o sábado um dia como os outros, um dia comum. A gente tem visto com os irmãos, e acontece até comigo, muitas vezes a gente está no meio dos irmãos, e aí um puxa uma conversa daqui, outro puxa a conversa da lá, que não tem nada a ver com o sábado. O sábado é um dia para a gente conversar na vida dos parentes, no trabalho, os nossos planos pessoais. Não, isso você pode fazer no decorrer da semana. O sábado é para nós fazermos tudo diferente que nós fazemos nos outros dias, em relação às nossas obras, né? Agora, comer, tomar banho, ir ao banheiro, não tem jeito, né, mano? Andar, você vai ter que andar como anda nos outros dias, só que você não vai estar batendo perna para cima e para baixo, você não vai atrás dos seus interesses, porque esse, o Eterno deixa bem claro, que esse é o dia dele, é o dia dele, dos dias da semana, ele escolheu o sétimo e o santificou, que é a santidade. A gente já sabe que é separação. O Eterno separou, esses 6 dias são de vocês, mas esse dia aqui, o último dia da semana, o 7º dia, esse é o meu dia. É mesmo que o Eterno está dizendo,
façam nele a minha vontade, aquilo que eu exijo que seja feito neste dia, façam. E o que é que ele quer que a gente faça neste dia? Que nossos pensamentos sejam com relação à obra, no sentido, a obra do Eterno na nossa vida, não na comunidade, mas na obra do Eterno na nossa vida, que venhamos louvar, que venhamos ouvir canções, que venhamos ouvir mensagens, estudar as Escrituras. Esse é o trabalho do Shabat, para nos aproximar do Eterno, para sermos renovados, que o descanso, ele renova. Quem trabalha sabe disso. Essa é a vontade do Eterno com relação ao sábado. Só a vida, está acima do sábado, porque se a pessoa está doente, está correndo risco de vida, tem que caçar meio de um remédio médico, mesmo que seja no sábado. Mas se não está em jogo a vida, tudo mais a gente tem que fazer e tem que guardar, não como um fardo, amado, mas como um deleite, como prazer, como alegria. Todos nós. Você tem dificuldade de guardar qualquer que seja os mandamentos do Eterno? Peça força, peça que o Eterno lhe dê prazer, lhe dê alegria em fazer a vontade do Eterno, que é a única maneira que nós vamos nos sentir bem com o Eterno e com as suas mitzvot, os seus mandamentos que Ele exige para nós, que são vida. Os mandamentos são vida, não morte, são para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, para que venhamos viver. Amém, amados? Bendito seja o Eterno, que nos tem separado. Nós estamos permitindo que Ele nos separe das religiões, do cristianismo, de todas as religiões, dos evangélicos, para seguirmos Yeshua, sermos discípulos de Yeshua. Esse é o nosso propósito. Ele foi o rabi dos apóstolos, rabi da igreja primitiva. Igreja, que é esse termo que usam, mas na realidade da comunidade, aquele agrupamento de pessoas que seguiram ele durante o seu ministério, e depois continuaram seguindo e mais foram agregados, reunidos aos discípulos em Jerusalém. Esse é o nosso papel. Somos discípulos de Yeshua, é da maneira dele que nós temos que andar. Cada um na sua medida, na medida da sua força, do seu empenho para com aquilo que é a vontade do Eterno. Nós jamais seremos iguais. Somos indivíduos, somos diferentes uns dos outros, ninguém é igual ao outro, mas todos nós, o Eterno conhece o nosso potencial e sabe se estamos sendo relaxados, omissos, ou se estamos dando o melhor que podemos dar para agradá-lo. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o Eterno. A palavra devarim, quando soma-se esta palavra, nós temos a somatória de todos as letras, o Dalet, o Beit aqui, o Resh, o Yud e o Mem. Nós temos a soma de 256. 256.
Vou mostrar para os irmãos. Esse aqui é o Dalet, esse aqui é o Beit, esse aqui é o Resh, Yud e o Mem. Quando se soma todos eles, nós temos essa soma aqui, 256. E aí na Gemátria se soma, se subtrai até ficar um dígito, que é o dígito 4. Quando se soma 2, né? 2 mais 5 mais 6 é igual a 13. Aí se soma 1 mais 3 é igual a 4. Então a raiz dessa palavra, a raiz numérica desta palavra é 4. Em hebraico, o Dalet, que é esse aqui, ele é o número 4. E Dalet em hebraico significa porta. Então a palavra do Eterno é a porta. A porta de quê? Da salvação. Da salvação para as lutas cotidianas deste Olam Hazé, do mundo presente. E também a porta para o Olam Rabá, para a ressurreição dos mortos, para a vida vindoura. Sem as Escrituras, sem o conhecimento e a prática da palavra, nós não seremos salvos das dificuldades, das perseguições, das lutas, das enfermidades que são naturais neste mundo, e nem tampouco haverá para nós a porta da ressurreição, do Olam Rabá, da vida eterna. Nós não temos que estar caindo em mimimi, em disse-me-disse. Alguém pensa assim, que interpreta assim. Não, nós temos que ir para a Escritura. Toda a Escritura, ela é clara que nem um vidro transparente, para aqueles que realmente desejam libertar-se das suas paixões e dos pecados de outrora. Porque a pessoa que é o verdadeiro discípulo de Yeshua se sente realmente Benei Elohim, filho de Elohim, filho do Eterno. Ele não vai se apoiar em palavra para cometer transgressão, para profanar o nome do Eterno pelo qual ele é chamado. Mas pelo contrário, ele vai se apegar aos exemplos dos tzadik, dos justos, ao exemplo de Yeshua, nosso rabi, nosso mestre, para levar a sua vida do bom para o melhor, dia após dia, viver em novidade de vida. Cada um conhecendo a si mesmo e preocupando-se com si mesmo, e em comunhão, comungando uns com os outros. Que é engano de quem pensa que é capaz de levar uma vida agradável ao Eterno, vivendo isolado da comunidade. Yeshua reuniu 12, por quê, amados? Por que ele não fez só com um a obra? Mostrando que o seu povo, historicamente, o Eterno, quando chama Abraão, nosso pai, ele chama só ele e a mulher, estéril, 70 e poucos anos, Abraão,
não tinha filhos. O que o Eterno fez? Operou Hesed, graça na vida daquele casal, e eles tiveram um filho, e desse filho há hoje uma grande nação. A prova que o Eterno não quer que vivamos isolados, pensando por nós mesmos. Não, nós temos que pensar segundo as Escrituras. É por isso que o apóstolo Paulo fala: renovai o vosso entendimento. É nós que temos que renovar como? Estudando as Escrituras sagradas, não ouvindo o que fulano, que Bertano acha, porque isso, porque aquilo. Isso é tolice, isso é bobagem. A última palavra não é a minha, não é a sua, não é a do presidente, embora todos, você seja uma bênção, o presidente seja uma bênção, mas a última palavra é do Criador do universo, do Rei do universo, de Adonai. A última palavra é a dele. Está claro, está explícito nas Escrituras aquilo que cada um de nós, não como ser humano, mas como discípulos de Yeshua e como filhos do Eterno, como nos chamamos, devemos praticar. É nosso dever, é nossa obrigação, porque voluntariamente nos oferecemos a seguir Yeshua como nosso mestre, como nosso rabi, e recebemos o Eterno como Yeshua também recebeu, como seu Pai. Ele recebeu o Eterno como Pai e falou muitas vezes que o Eterno era Pai, então nós vamos recebê-lo como nosso Pai. Então a responsabilidade, o compromisso que Yeshua tinha de obedecer o Pai é transferido também para nós, se nós o temos recebido como nosso Pai, realmente como nosso Pai, porque esse é o relacionamento que o Eterno quer com Israel e quer com aqueles que se unem a Israel pela fé e se tornam filhos de Abraão. O Eterno chama Israel de seu filho. Israel é meu filho, é o meu primogênito. Nós sabemos quando o termo Israel não é uma pessoa, não é Jacó, é a nação de Israel. Onde quer que esteja uma pessoa, mesmo que ela não saiba que é descendente, de Abraão segundo a carne, o Eterno contempla, o Eterno cuida, e o Eterno tem uma aliança. A vida dessa pessoa pode não ser transformada se a parte dele ou dela ele não fizer a sua parte com relação à aliança. A mesma coisa nós. A promessa se estende por meio de Yeshua a todas as nações, mas é necessário que nós venhamos nos disponibilizar, nos oferecer voluntariamente a seguir Yeshua e nos tornar mediante a prática, amado, não é mediante só a leitura, o conhecer as Escrituras, mediante a prática, nos tornar filhos do Eterno e Talmidim de Yeshua. Então, Dalet significa porta no hebraico, e é a palavra, é o início da palavra Devarim, que é palavras, traduzido para o português significa palavras. Então, o Eterno com as suas palavras, se nós abrirmos o nosso coração, os nossos pecados são perdoados pela fé no sacrifício de Yeshua, e nós vamos ser ensinados por meio da palavra a nos santificar, a nos libertar, a resistirmos às paixões
todo o engano mundano e passarmos a viver a verdade, que é a palavra do Eterno. O próprio Yeshua disse, no versículo, o capítulo, se eu não estou enganado, é o 17 de Yohanan, de João, quando Yeshua diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De qual palavra Yeshua estava falando? De Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, do Apocalipse, de Isaion? Não, amado, da Torá, da palavra dos profetas e dos escritos, do Taná. São essas palavras, ao contrário de que muitos pregam que o Antigo Testamento já passou, que a Torá, as instruções do Eterno não são para nós. Aquele que não recebe a Torá como palavra divina, como palavra do Eterno e atual, está fora, está separado, e só vão alcançar a ressurreição, a vida eterna, os que se tornarem um povo com Israel. E como disse o apóstolo Paulo, que só é povo de Israel aqueles que são filhos de Abraão na obediência à Torá. Nem todo aquele que nasce filho de um israelita é israelita. As pessoas esquecem disso, ou porque foram ensinados errados, não entendem que se não há Torá, se você tira a Torá, você anula Yeshua, anula a obra da redenção, anula o sacrifício de Yeshua, porque a maioria, os ensinamentos, não todos os ensinamentos de Yeshua são baseados na Torá, são palavras do Taná, são palavras ditas pelo Eterno nos 5 primeiros livros de Moisés, ou nos profetas, nos maiores ou menores, e nos Ketuvim, nos escritos. Ele mesmo disse que tudo que estava escrito na Torá, nos profetas e nos salmos que são escritos, tinha que se cumprir, tudo que estava escrito sobre ele. Então, se nós tiramos a Torá, nós anulamos a obra, nós negamos o Criador do universo, negamos as profecias com relação a Yeshua, e negamos o próprio Yeshua. Que se Yeshua dá testemunho do Taná, que engloba Torá, profetas e escrito, quem somos nós para negar, para dizermos que já passou, se no Eterno não há mudança e nem sombra de variação? Então isso é uma fantasia, amados, e uma ilusão criada pelos homens para negar, para fugirem do compromisso de guardar os mandamentos, de obedecer os princípios básicos, aleluia, da fé na pessoa do Eterno e na obra do Mashiach. Nós devemos nos apegar com amor, particularmente cada um de nós, à santa palavra do Eterno, que ela é a porta que nos leva a tudo que o Eterno tem preparado para todos aqueles que o amam. Bendito seja Ele para sempre, louvado seja o seu nome eternamente. Nós temos aqui também a somatória da palavra novamente Devarim, Amaria,
o Eterno fala, Amaria, Emi, Bif, Ro, Mi, Ro, escolha. Todas essas três palavras têm a mesma raiz numérica, que é a mesma raiz da palavra Devarim, que é a primeira. Todas elas têm a raiz diferente. Uma delas, que é o Eterno fala, Amaria, ela tem o seu valor numérico diferente. A raiz numérica é 1, que é o Eterno fala, Mif, Hor, escolha, tem a mesma raiz da palavra Devarim, a raiz, que é número 4. Então, Eterno fala e escolha tem a mesma soma, apenas o Eterno fala tem a raiz diferente. Bendito seja o Eterno. Quem é que está diferente, amado? Quem é diferente no mundo de hoje? São os que praticam a Torá. Se a gente pensava que havia pouca gente, mesmo sendo com a nossa visão, outrora evangélica, se a gente pensava que era pouco que ia alcançar o Olam Rabá, imagine agora. Sabendo que a grande maioria, além de não crer, na Torá, a chamam de maldição, não entendendo o que o apóstolo Paulo está falando. A Torá é uma maldição para quem é rebelde, e é uma bênção para os santos, para os obedientes. E quando o apóstolo Paulo bate em cima, ali supostamente da Torá, ele não está falando da Torá em si, a Torá que Moshe recebeu do Eterno no Monte Sinai. Ele está falando dos pendurucaios criados pelos rabinos, pelo legalismo criado pelos rabinos e acrescentados como mandamento. É isso. O legalismo, como existe hoje na maioria das religiões, até as que dizem que seguem Yeshua, doutrinas de homem. Vamos traduzir para o nosso português: doutrinas de homem, coisa criada porque um grupo de homens reuniram e acharam, decidiram que aquilo ali é uma doutrina, e estabeleceram uma doutrina, proibindo, permitindo, e a grande maioria, infelizmente, sem ter conhecimento do que aquele texto no original, no hebraico, significa. Se alguém que conhece, que ama o Eterno, um israelense que ama o Eterno, lê aquele texto, como é que ele o entende? Isso nós devemos nos preocupar. Há tanta coisa que a gente entende de um jeito, quando você vai estudar com alguém que entende o hebraico, você vai ver que aquele texto traduzido, mais fidedignamente, sem puxar para cá e sem puxar para lá, significa outra coisa totalmente diferente daquilo que nós temos das nossas traduções.
Nós temos que ser zelosos, sim, com sabedoria. E o Eterno sabe por que eu procuro me informar. Qual é o meu objetivo em entender por que eu estudo, por que eu quero aprender. Não quero aprender para combater com alguém de outra denominação, nem para impor a nenhum dos irmãos, negativo. Eu quero aprender para eu fazer certo. Eu quero fazer certo. Eu quero fazer certo. O Eterno não existe em mim que eu seja um ditador e obrigue ninguém. Mas eu estou interessado em alcançar a ressurreição. Esse é o meu interesse principal. Correndo, como disse o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o prêmio da soberana vocação em Yeshua, nosso Salvador. Esse é o nosso dever. Então, a maioria das pessoas que estão seguindo o Eterno estão pegando um caminho diferente, um atalho. É um atalho, porque deixam de cumprir os mandamentos da Torá, a grande maioria dos mandamentos, e pegam um atalho mais fácil, usando Yeshua como um exemplo. Agora, quando nós estudamos os 4 evangelhos, que são a biografia de Yeshua, nós vemos que ele guardou todos os mandamentos da Torá, mais que todos os seus antepassados. Ele foi fiel mais que todos antes dele. Aí como é que fica? Se Yeshua transgredisse o sábado, eu, como discípulo dele, teria toda a liberdade para transgredir. Se Yeshua comesse todo tipo de alimento, eu teria respaldo na vida dele, no exemplo dele, para fazer o mesmo. Se Yeshua falasse mal das outras denominações, criticasse os outros, eu teria todo o respaldo para fazer o mesmo, e etc, etc. Mas Yeshua viveu santo toda a sua vida. Não há, amado, base no exemplo na vida de Yeshua para nenhum de nós transgredirmos os mandamentos. Só o Eterno para ter misericórdia das pessoas que estão aí abandonando o Torá, usando Yeshua como exemplo, dizendo que Yeshua já cumpriu, Yeshua cumpriu a parte dele. Como cada um de nós temos que cumprir a nossa parte. Yeshua não obedeceu o Eterno por mim, ele morreu por mim, mas ele não obedeceu o Eterno por mim. Ele obedeceu por causa da obediência dele. Eu vou alcançar a ressurreição? Negativo. Negativo. Senão Yeshua jamais tinha ensinado aos seus talmidim, aos seus discípulos, a guardar os mandamentos, amar o Eterno sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se Yeshua tivesse servido ao Eterno pela obediência dele, eu pudesse ser salvo, para que mandamento mais? Não precisava de nenhum mandamento, porque tudo estava feito, tudo estava pronto. Mas não é isso. Ele mesmo diz: aquele que quiser ser meu discípulo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele fala em renúncia. Aquele que não deixar mãe, pai, mulher, filhos, propriedades, campos, por amor de mim, não é digno de mim.
Então nós temos que renunciar a tudo aquilo, não é que a gente vai deixar o que tem, mas se aquilo que temos nos atrapalha no relacionamento com o Eterno, nós vamos deixar para poder sermos obedientes ao Eterno, para fazermos a vontade do Eterno. Louvado seja o nome dele para sempre. Então vamos fugir dessa visão, graças ao Eterno, estamos cada dia sendo instruídos para não nos apegar ao nosso pensamento, porque não é o nosso pensamento que vai nos levar ao Olam Rabá, nem a minha maneira de interpretar as Escrituras, mas o que ela diz literalmente e simples, com a sua linguagem, né, infantil, repetitiva que parece, a fim de inculcar em nós os mandamentos do Eterno. Para quê, amados? Para que sejamos uma bênção, para que sejamos luz, para que sejamos sal, para que os homens, como disse Yeshua, vejam em nós as boas obras e glorifiquem o nosso Abba, que está no céu, nosso Pai que está no céu. Bendito seja Ele para sempre. Devarim, capítulo 1 e verso 1. Estas são as palavras que falou Moshe para todo o Israel na região oposta do Iardém, no deserto em Arravá, diante de Suf, entre Paran e Tofel e Lavã, Hatzerot e de Zahav. São 11 dias de jornada de Arravá a Kadesh Barneia, no caminho do monte Seir. No primeiro dia, o 11º mês do 40º ano, Moshe falou para os filhos de Israel tudo o que ordenou Adonai para eles. Moisés está falando aqui, amados, vai falar essas palavras à geração do deserto. Essa geração aqui é a geração do deserto, a geração que saiu de Mitzray, do Egito, já morreu quase toda, porque falta Moisés, e nós sabemos que Yehoshua aí, que leve, o Caleb, que entrarão na terra. Os demais morreram todos no deserto, segundo a palavra do Eterno. Esse aqui são os filhos dos que saíram, do Egito, que vão, e Moisés, já no final dos seus dias, vai repetir toda a instrução, tudo aquilo que foi falado durante os anos, os 40 anos. Moisés vai novamente repetir, vai instruir, vai ensinar, vai lembrar, porque essas pessoas, a grande maioria, eram crianças quando o Eterno falou, instruiu os seus pais. Então o Eterno, por seu amor grandioso e sua bondade, ele usa Moisés para repetir as palavras de Adonai. Devarim, palavras, Devarim, as palavras. A raiz é 9, e Emet, que é verdade, firmeza e fidelidade. A verdade para nós só tem um sentido, verdade. Mas
no seu sentido mais amplo, né? É verdade, ser firme e ser fiel. A pessoa pode falar a verdade, mas ser um corrupto. Ela fala a verdade pontualmente. A verdade que nós, como talmidins de Yeshua, ela tem que ser nesses três sentidos: sermos verdadeiros naquilo que falamos em tudo, sermos firmes, porque a firmeza nos dá perseverança. Porque tem gente que ele não é firme na verdade, ele fala uma verdade aqui, mas acolá já está mentindo. E fidelidade, sermos fiéis. Se o nosso propósito é ser fiel eterno, nós temos que ser firmes e temos que ser verdadeiros. As palavras emet, devarim e emet têm a mesma raiz numérica, raiz 9. A palavra devarim, que a palavra do Eterno, ela é fonte de vida. Por isso tem essa imagem ilustrativa aqui de um poço. Já pensou no deserto? O que é mais importante no deserto? Pão ou água? Fala mais alto. Água. Porque nós temos necessidade mais rápido de água do que de alimento. Que o nosso corpo tem 70% de água, só 30% de matéria. Então a nossa necessidade de água chega mais rápido do que de alimento. Yeshua e o próprio Eterno diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Elohim. No deserto do mundo em qual vivemos, que simboliza o Egito hoje, a palavra do Eterno é uma fonte de água para matar a nossa sede, e também é pão para saciar a nossa fome. Bendito seja o Eterno para sempre. Todas as dificuldades que já enfrentamos e que vamos enfrentar, se nós retermos a palavra com amor, não como um sacrifício, como uma tortura, mas com amor, como bênção, como vida que ela é, nós vamos transpor todos os obstáculos, nós venceremos todas as lutas, seja ela contra o nosso corpo, por meio de uma enfermidade, seja ela contra a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida financeira, tudo, amado, porque a palavra, ela tem todas as ferramentas para nos ajudar a superar, não a pessoa que está nos perseguindo, ou qualquer outra coisa, mas para superar os nossos próprios limites. O que nos torna fracos não é o tamanho do gigante, da dificuldade, é a maneira com a qual nós olhamos a palavra, nós temos a palavra. Muitas pessoas que se dizem talmidins de Yeshua, eles têm parte da palavra como do Eterno, e parte eles têm como se fosse de homens, porque aos seus olhos aquilo é difícil, então ele coloca na sua maneira de lidar com as situações como se essa palavra fosse de ser humano, não fosse do Criador do universo, naquele que para ele tudo é possível. Louvado seja o nome do Eterno. A palavra do Eterno, amados, como disse Shaul, de Gênesis, de Bereshit, Apocalipse, a Risaion, é divinamente inspirada. Nós falamos assim hoje em dia, mas no tempo
que Shaul falou isso é de Bereshit a Malachi, a Malaquias, que era o que existia. Eles, toda a palavra do Eterno é divinamente inspirada e apta para instruir em justiça. Louvado seja o nome do Eterno. Não existia a Brit Hadashah, o Novo Testamento, aliança renovada, mais precisamente a aliança renovada não existia, quando Shaul declarou que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mais uma vez cai por terra essa doutrina, essa heresia, né, que a Torá, que o chamado e conhecido como Antigo Testamento, que é o Taná, foi abolido, que a lei foi abolida, que as instruções do Eterno foram abolidas, cai por terra. Nós precisamos dela tanto quanto Yeshua precisou nos seus dias. Nós precisamos guardar ela tanto, obedecê-la e amá-la, como Yeshua obedeceu, amou e praticou nos seus dias. Bendito seja o Eterno para sempre. Ela é a fonte de água, na qual nós podemos saciar a nossa nefesh, a nossa alma, aleluia, e sermos revigorados para enfrentar os desafios impostos pela vida, aleluia, que só nos faz crescermos e nos fortalecermos se tivermos a fonte da água da vida, que é a palavra. Yeshua, no grande dia da festa, lá em Jerusalém, ele levanta a sua voz e diz que quem tem sede, venha a mim e beba. Em primeira mão ele ofereceu a palavra, a Torá, aos seus talmidins, aos seus ouvintes, e depois também ofereceu o seu corpo como pão. Não que nós, literalmente, alguém participou do pão, mas da obra redentora feita por meio do seu corpo e do seu sangue, ou melhor, da sua vida. Nós louvamos o Eterno pelo sacrifício de Yeshua, que nos torna, mediante a fé, agradáveis ao Eterno, aceitos para sermos santificados por meio da prática da palavra. Então, procure. Há muitas maneiras de nós nos saciarmos, de nós bebermos da fonte que é a palavra. Hoje em dia, principalmente, há muito. Claro, nós temos que escolher, vamos selecionar com quem nós aprendemos, que lemos, e vamos nos ater, mas aquelas pessoas que, tanto em seus textos, como em seus vídeos, como em seus ensinamentos, se atêm às Escrituras, para o nosso crescimento espiritual. Porque se a gente aprende com um, aprende com outro, você vai ficar com a mente confusa e vai acabar se tornando um apóstata. Temos que ter cuidado. Então a palavra do Eterno é a fonte. Nós devemos ouvir um comentário do fulano, do ciclano, tudo bem, podemos, mas jamais nenhum comentário, nenhum livro de quem quer que seja, de qualquer rabi que seja, de qualquer apóstolo, pastor, bispo, seja lá o que for,
que supostamente serve a Yeshua e crê no Eterno, é filho do Eterno, pode nortear a nossa fé. A nossa fé, o nosso relacionamento como filhos de Elohim e como discípulo de Yeshua está baseado nas Escrituras, pura e simplesmente na Escritura. O caso de doutrina de homens é que Jerusalém caiu no ano 70. Yeshua combateu isso. Nós não devemos nos apegar a isso, vamos apegar à Escritura, aquilo que está na Escritura, que é fácil, até um adolescente que se interessa pela Escritura é capaz de entender o que é amor ao próximo, o que é amar o Eterno sobre todos, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, que é santificar o dia do Shabat, o que é as comidas kadosh, que são santas, kasher, que são permitidas, e as que não são permitidas. E todos os demais mandamentos são claros, são simples. Que aquele que no seu coração não está servindo, entre aspas, o Eterno, é filho do Eterno, ou não está seguindo Yeshua, em busca de benefícios pessoais, mas por amor, entenderá claramente aquilo que o Eterno exige de cada um de nós. As pessoas que criam confusão, criam discórdia no meio da comunidade, é porque nos seus corações realmente não existe um amor sincero para com o Eterno. Estão querendo algum puxadinho pessoal. Mas se há no coração dessa pessoa interesse, a razão pela qual ela faz parte da comunidade é porque essa pessoa ama o Eterno, ama Yeshua, por causa do seu sacrifício, do seu exemplo, ela não vai encontrar dificuldade na Torá, mas vai ter a Torá como uma fonte que mata a sua sede, como uma fonte de vida, como um manancial em meio ao deserto, que revigora as suas forças para continuar a jornada até o Olam, até o mundo vindouro. Bendito seja o Eterno para sempre. Verso 4. Isso ocorreu após a vitória sobre Sihon, rei do Amorim, que vivia em Hesbom, e Og, rei de Bassã, que vivia entre Astarote e Drei. Ali, além do Iardém, na terra de Moabe, Moshe assumiu a responsabilidade de expor esta Torá, dizendo, essa palavra aqui, berer, expor, tem a mesma raiz numérica de ber, que é poço, e ger, que é estrangeiro. Ger. Como nós vimos no slide anterior, a palavra ger, na realidade, tem a raiz
3. Ber. Ber e Ber, que tem a raiz iguais, a raiz 2, que é expor e poço. A exposição da Torá é água. A água, o que a gente faz com ela? A gente faz muitas coisas. Você pode imaginar, alguém já até deve ter passado por isso, né? Uma casa sem água. Nada pode sobreviver sem água. Retira a água do planeta Terra, todo ser físico é eliminado, deixa de existir. A gente não imagina o poder da Torá para o mundo, mas segundo os rabinos, é a primeira coisa que foi criada. Eu não vou afirmar aqui que isso é verdade 100%, mas também não tem como alguém dizer que é mentira. E desde Adão foi o primeiro a receber a Torá. Com um mandamento apenas? Não. A proibição era uma, porque a Torá não só proíbe. A proibição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas e os outros mandamentos? Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis, sobre as bestas da fera do campo, e etc. E cresçam, se multipliquem e encham a terra. A coisa apareceu os mais mandamentos depois que o homem transgrediu. Aí ele não era mais um santo, era um pecador, tinha mais mandamentos. Então ela existe desde a criação. Só que cada tempo que passa, o que acontece? Não cada tempo que passa, mas quando o Eterno entrega para Moshe no Sinai, ela não é mais para o indivíduo como Abraão, que Abraão já guardava também. Por que o Eterno chamou Abraão? Abraão ouviu as histórias do dilúvio fresquinhas. Ele foi contemporâneo de Shem e dos irmãos dele, dos filhos de Noa. Essas histórias eram contadas na roda da fogueira, do que o Eterno tinha feito com o mundo anterior, como tinha destruído com as águas do dilúvio. O Eterno não chama, amados, para si aqueles que estão conformados com o mundo, não para uma obra específica como a feita na vida de Abraão. Abraão já demonstrava pelos seus atos a repulsa com relação aos ídolos e às práticas dos seus contemporâneos, do povo da época. Por isso o Eterno se revela a ele. O Eterno não vai se revelar para uma pessoa que ama o pecado, que é igual a todos, não. Até mesmo dentro da comunidade, daqueles que se chamam discípulos de Yeshua, que se dizem filho do Eterno, nem todos realmente entendem o que o Eterno está falando. Nem todos ouvem o Eterno. Por quê? Porque de alguma maneira essas pessoas estão conformadas.
em alguma área da sua vida, eles estão à vontade com relação à transgressão dos mandamentos. Não terão uma revelação. Não terão aqueles que amam realmente o Eterno. O amor nosso pelo Eterno é que nos aproxima dele. E uma vez que você não consegue identificar uma pessoa se você estiver de longe. Pode ser a pessoa conhecida, pode ser seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, mas se estiver longe e você não saber a roupa que ele saiu de casa, ou até mesmo sabendo, você não vai diferenciar porque é por causa da distância. Mas na medida que a pessoa se aproxima, você vai identificá-lo. E mesmo que você identifique visualmente, será incapaz de você ouvir o que essa pessoa está falando, mas na medida que vai se aproximando, você vai ouvir a voz, vai ouvindo baixinho, mas na medida que se aproxima, até que você estiver próximo, pertinho, você vai ouvir 100% e ver a pessoa 100%. É isso que a Torá é isso que a Torá faz, é isso que o Taná, é isso que as Escrituras faz. Mas o Eterno está no lugar dele, desde o tempo de Adão, no mesmo lugarzinho. Ele não se moveu para distante, não, foi o ser humano que se afastou. Por isso ele diz por meio dos profetas: chegai-vos a mim, então eu me chegarei a vós outros. Qual é o chegar do Eterno? Se ele está em todo lugar, se nós estamos nele, ele vai se revelar, vai se dar a conhecer a nós. Bendito seja o nome dele para sempre. Nós temos que cultivar esse sentimento, amados, de amor pelo Eterno. E como nós provamos o nosso amor para com o Eterno? Guardando os seus mandamentos. Eu faço isso não porque o meu pastor falou, ou meu professor falou, que a gente é professor na realidade, não pastor, professor. Mas não tem nada, o costume de chamar de pastor é o professor. Mas porque eu amo o Eterno. Porque não vai adiantar eu proibir, e nem o Eterno manda eu proibir, não há isso na Escritura. Os mandamentos são do Eterno. O seu compromisso é com o Eterno, e espiritualmente falando. Quem vai ser beneficiado é você em primeira mão, e quem vai ser prejudicado, se não o fizer, é você em primeira mão. Nós temos que assumir essa posição, que nós que temos que nos esforçar, nós que temos que nos apegar, nós que temos que renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo diz: renovais o vosso entendimento. Ele não diz o Eterno vai renovar o vosso entendimento, eu vou renovar o entendimento de vocês. Não, e eu tenho que permitir que a minha mente seja transformada, renovada. Não vai adiantar, amado, eu conhecer o hebraico, tanto da escritura como moderno, estudar todos os livros dos rabinos israelenses, se eu não permitir, se eu não sair de dentro da caixinha. Quando eu saio de dentro da caixa, do meu quadrado, eu vou viver em novidade de vida. Eu vou deixar de fazer o que eu fazia outrora. Eu vou deixar de agir como agia outrora. O Eterno vai fazer isso em nossa vida. E quem tem que perceber primeiro somos nós, nem as pessoas não. Nós temos que perceber.
E se nós buscarmos com sinceridade, nós vamos ver a transformação. E nós temos que ver em novidade, viver em novidade de vida. A Torá, se eu me apegar a ela com amor, ela vai mudar a minha mente. E se a minha mente muda, as minhas ações mudam, a minha maneira de lidar com o próximo, com o semelhante, a minha maneira de me relacionar com o Eterno, muda para melhor. Muda para melhor. Não é porque aconteceu essa obra reveladora, né, da importância maravilhosa da Escritura Sagrada, mas não aconteceu nada na minha vida e na sua, está errado. Está errado. Porque na vida de todos os discípulos aconteceu coisa maravilhosa. Tão maravilhosa que a grande maioria deles entregaram a sua vida, mas não negaram que Yeshua é o Cordeiro que tira o pecado. Entregaram a sua vida defendendo aquilo que eles confiavam. Não apenas guardaram os mandamentos da Torá, não apenas se separaram das práticas pecaminosas e reprovadas pela Torá do Eterno, pelo Eterno, mas acima disso, testemunharam como o seu mestre Yeshua testemunhou, com as suas vidas, com o seu sangue. Aleluia! Se nós somos discípulos de Yeshua, e se cremos, como os talmidim de Yeshua creram no Eterno, esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação, amados. Nós temos que ser sal e luz. Yeshua deixa bem claro que é ser sal e luz, não é ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande cantor, uma grande cantora, ser líder de uma grande comunidade. Não, é praticar boas obras. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, Yeshua falando, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O Eterno não vai ser glorificado porque eu falo palavras em hebraico, porque eu carrego a Bíblia, porque eu congrego, porque eu oro, porque eu canto. Não, é as obras minhas. Aleluia. Se as minhas obras são separadas, são santas com relação ao mundo, as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas palavras são diferentes do mundo ou são comum? É igual ao mundo? Pecado é comum, tudo que é comum é pecado. Santo é separado, é diferente. Kadosh, separado, diferente. É isso que o Eterno quer que sejamos. Estamos no meio das pessoas do mundo, mas as nossas obras, não é por causa que eu visto calça comprida, camisa de manga longa, creio no Eterno, creio na obra de Yeshua, que as pessoas vão ver o meu testemunho, não. É aquilo que a gente faz, a maneira com que lidamos com o próximo, o amor que temos para com eles. Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar dando mau testemunho, vamos ser uma bênção. Se somos filhos de Abraão, o Eterno diz para ele: anda na minha presença e se tu
uma bênção. Vamos contribuir para o bem-estar das pessoas, claro, na medida que nós podemos. E vamos passar sempre com a verdade das Escrituras, sem atacar aqueles que estão em falta e sem exaltar aqueles que estão fazendo o que é certo. Porque se a pessoa que está transgredindo, ele está fazendo para o próprio mal, e os que estão se santificando, ele não está fazendo mais que o seu dever. Por isso toda honra, toda glória pertence ao Eterno. Ele que abriu a porta, Ele que proveu o cordeiro, o corbã, o substituto, Ele que nos deu a salvação. Todos nós, aleluia, somos participantes com Israel da Hesed do Eterno, da graça do Eterno revelado no Mashiach, nosso Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno para sempre. Yeshayahu, capítulo de número 51 e verso de número 1. Assim diz o Eterno: observai a justiça e sede íntegros, pois preste está a minha salvação, e se manifestar a minha integridade. Louvável é aquele que assim se porta, o homem que nisto se firma, que guarda o Shabat para não o profanar, e resguarda a sua mão de praticar o mal. O Eterno falando por meio do profeta. Tem muita gente que está esperando Yeshua chegar para poder ser santo. E ele diz aqui para a gente se preparar. Ele diz: observai a justiça e sede íntegros. Eu não posso, amado, tornar ninguém íntegro, eu não posso tornar ninguém santo, ninguém pode me tornar íntegro, ninguém pode me tornar santo. É você, sou eu, cada um de nós que temos que impor essa responsabilidade sobre nós, impor o jugo da Torá. O jugo de Yeshua é o jugo da Torá. Ele é suave e leve, disse Yeshua. Por quê? Traz conforto para a nossa alma, traz esperança, traz promessa, traz perdão. É isso que o jugo da Torá traz. Mas se a pessoa rejeita, que nem a grande maioria faz, rejeitam a Torá, eles estão sob o jugo do homem. Mas não dá para viver sem jugo. Ou nós, voluntariamente, nos colocamos debaixo do jugo da Torá, o jugo de Yeshua, ou vamos nos colocar o nosso pescoço debaixo de qualquer outro jugo. Mas o homem vai estar obedecendo alguma coisa nessa vida, ele não vai ficar isento. Ou ele admite o senhorio do Rabi Yeshua, que é os mandamentos do Eterno, a vontade do Eterno, ou ele vai meter o pescoço debaixo de qualquer jugo. Porque, como disse o Eterno por meio de Moisés, hoje coloco diante de ti, falando para Israel, falando para nós hoje, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E o que é vida, segundo as Escrituras? A
tua Torá é árvore de vida. A tua palavra, o Yeshua dizendo, a palavra que o corpo para nada presta, aproveita, mas a palavra que eu vos tenho falado, ela é espírito e vida. É a palavra, amado. Não precisa de pendurucalhos. A gente lê um texto aqui, outro acolá, pode citar um rabino, tudo bem, que agregue, né, para o nosso bem-estar, tudo bem, mas o apego, o amor, a paixão, o zelo, o cuidado é com a palavra. Por quê, amado? Por quê? Você pode perguntar para mim, porque foi isso que Yeshua nos ensinou, foi isso que ele viveu, literalmente, foi isso que os seus discípulos ensinaram no primeiro século. Então, se estamos seguindo o passo do Mestre, e se somos filhos de Elohim, e o nosso desejo do nosso coração é alcançar o Olam Rabá, é por esse caminho que devemos trilhar. É esse amor, apego que temos que ter, o amor que temos que ter é com a palavra. Se amamos a palavra, amamos aquele que as pronunciou. Não vamos ter dificuldade para fazer a vontade do Eterno, se nós amarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, como disse Yohanan, não são pesados, não é difícil. O verso 2: louvável é aquele que assim se porta, e o homem que nisto se firma, que guarda o Shabat para não o profanar, e resguarda a sua mão de praticar o mal. Não fale o estrangeiro que ao Eterno se une, dizendo: certamente o Eterno me excluirá da recompensa que der ao seu povo. Tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Pois assim diz o Eterno a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem para si as coisas que me agradam e abraçam firmemente a minha aliança. Em minha casa e no recinto de meus muros darei a eles um lugar de honra que signifique mais do que filhos e filhas. Renome lhes darei, que para sempre há de durar. Também é o estrangeiro que se une ao Eterno para o servir e para amar o seu nome, sendo deste modo seus servos, todos que guardam o Shabat para não o profanarem e abraçam a minha aliança, eu os conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Suas ofertas de elevação e os seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, declarou Adonai, o Eterno, que congrega os dispersos de Israel. Diz: ainda aos vossos que reunirei e ajuntarei outros, aqueles que não são do sangue israelense, mas que por amor. O que aparece aqui primeiro é o que? O sábado. Não há como abraçar a aliança, fazer techuvá, quer dizer, se há arrependimento no coração, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é guardar o sábado, as outras coisas
também. É aliança, a prova viva de que você é discípulo de Yeshua e se uniu a Israel, é o sábado e todos os demais mandamentos. Glórias ao Eterno. Não porque a liderança da comunidade está falando, mas porque você quer agradar o Eterno. Você está aqui para servir o Eterno, não só na hora da reunião, do serviço, mas lá na sua casa, no seu trabalho, com o seu patrão, com o seu funcionário, com o seu vizinho. Pratique a Torá, pratique os mandamentos, pratiquemos os mandamentos, pois eles são bênção para todos nós. E isso é uma profecia. Quando é que vai acontecer isso? No reino messiânico. Vai acontecer. As pessoas que estão espalhadas por todas as nações do mundo, mas que amam o Eterno, que guardam a aliança com Ele, guardam o Shabat, são separados, são santos, não segundo a visão das religiões, mas segundo a Torá. Eles fazem isso não por causa da placa, da denominação, não, mas porque amam o Eterno, porque amam a Yeshua, porque querem viver eternamente como eterno no Olam Rabá, no mundo vindouro. Não estão na comunidade, não creem na Torá porque querem um milagre financeiro, querem um problema resolvido na vida conjugal, querem recuperar isso, aquilo que perderam. Não, mas o objetivo e o propósito dos seus corações é contemplar a face do Criador, é contemplar Yeshua e todos aqueles que derramaram o sangue, que deram as suas vidas para que a mensagem chegasse até nós, para que a palavra chegasse até nós. Aleluia. Querem viver com o Pai para sempre. Aleluia. Voltando para Devarim 1:6. Adonai, nosso Elohim, falou-nos em Horeb, dizendo: voltem e avancem para a região montanhosa do Amorim e para todos os lugares próximos dali, no Arravá, a região montanhosa de Shefelá, Negev e a beira do mar, a terra do Kenaanim e o Levanon, até o grande rio, o rio Eufrates. Nesse tempo eu disse a vocês: vocês são uma carga muito pesada para eu carregar sozinho. Adonai, o Elohim de vocês, multiplique-os de tal maneira que haja hoje. Multiplicou-os de tal maneira que hoje vocês são numerosos quanto as estrelas do céu. Que Adonai, o Elohim de seus antepassados, acrescente seu número 1000 vezes e os abençoe conforme falou para vocês. Como suportaria sozinho vocês, vossa carga e vosso fardo e as contendas de vocês? Escolham para si de cada uma das tribos homens sábios, sensatos, inteligentes, e farei deles seus cabeças. Vocês me responderam: porque dissestes seria algo bom para fazer. Pois convoquei os chefes das suas tribos, homens sábios e inteligentes, e fiz deles cabeça sobre vocês,
líderes encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas, e oficiais de tribo por tribo. Amém, amados? Moisés, já no fim da sua jornada, repete. Isso aqui são repetições. Então vamos parar aqui, a Paraxá continua. Mas essa é a porção ao qual nós temos meditado nessa manhã. Em tudo o que lemos, amado, nas Escrituras, nos leva em uma direção. Nos aponta uma direção. Que direção é essa? A direção que Yeshua partiu, viveu durante seus dias e está hoje, direção do eterno. Só um meio de nos aproximar do eterno, só um meio de alcançarmos as promessas, só há um meio de vivermos realmente bem neste mundo e alcançarmos o Olam Rabá, é sendo separados, não da nossa maneira, mas da maneira que Yeshua foi, que todos os justos foram separados conforme os mandamentos nos manda, não separados das pessoas, mas das suas práticas pecaminosas. Muitas vezes achamos que alguém é uma pessoa de má índole pelas suas práticas. Não nos aproximamos, não queremos nos aproximar por causa do que ele faz, mas fazemos igual. Muitas vezes a pessoa é um evangélico ou é uma pessoa que crê em Yeshua, com a visão israelense, com a visão de Yeshua, dos discípulos, mas é mentiroso, ofende as pessoas de propósito, fala mal do seu próximo, é infiel nos seus compromissos com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, e diz que está seguindo a Yeshua, não faz parte, muitas vezes não se reúne com alguém, não se aproxima de alguém, porque acha que aquela pessoa, mas faz pior, porque a pessoa é uma pessoa sem conhecimento, sem instrução das Escrituras, e o indivíduo que tem instrução indevida pratica não tudo que aquela pessoa pratica, mas pratica também coisas erradas, transgredindo os mandamentos. O que o Eterno espera de nós? Que nos separamos das práticas erradas, das práticas pecaminosas, e nos aproximemos dos pecadores, para que eles vejam que é possível ser santo, é possível exalar o perfume do Eterno, o cheiro do Eterno, em meio à podridão do mundo em que vivemos. E isso é nós, cada um de nós, é que vamos assumir essa posição. E se quisermos, nós vamos conseguir. Se crermos, nós vamos conseguir. O Eterno não fez toda essa obra, entregou a vida do seu Filho. Milhares de israelenses morreram através dos milênios, preservando, nós somos devedores a eles pela Torá. Nós devemos a eles, aos israelenses, o Mashiach. Ele não é das Américas, não é da Europa, não, ele é israelense, da tribo de Yehudá, nascido em Beit Lehem, Belém da Judéia. Aleluia.
Graças a Abraão, nós temos a Torá, nós temos Yeshua. Louvado seja o nome do Eterno. Então nós individualmente vamos deixar de pensar no nosso conforto, vamos deixar de olhar para nós apenas e vamos honrar o nosso compromisso. Em primeiro lugar com o Eterno e depois com o próximo, com os filhos com os pais, marido com mulher, mulher com marido e sucessivamente com todos. Foi assim que Yeshua viveu. Esse é o exemplo que nós temos nas Escrituras. Isso que o Eterno nos pede, tanto no Taná quanto na Brit Hadashah. O que Yeshua ensinou é a vontade do Eterno. O Eterno falando por meio dele, como falou por meio de Moshe. Aleluia, durante o seu ministério. Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Jamais tome isso como que eu estivesse colocando sobre você um jugo. Não é o meu jugo, não são as minhas palavras, é o jugo de Adonai, é o jugo de Yeshua, que é o jugo do Eterno, e que o Eterno diz: quem praticar esses mandamentos viverá por eles, e quem não pratica morrerá sem eles. Por isso a Torá é vida. Aleluia. Yeshua foi o primeiro a ressuscitar, porque ele viveu literalmente toda a Torá na prática, como ninguém. Ele é o primogênito dos mortos, como disse Shaul, e louvamos ao Eterno pela vida de Yeshua. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Vamos ficar de pé. Nós estamos encerrando com a bênção. As práticas, amados, israelenses, daqueles que servem ao Eterno. Nós devemos incorporar na nossa vida aquilo que está na Escritura. Eu não vou proibir para os irmãos alguma tradição, Existe tradição. Vou dizer, irmão, não faça. A tradição é boa? Ela só não pode substituir em nada, não pode estar acima dos mandamentos da palavra. Que o Eterno, todos juntos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Levai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos, Shabbat Shalom.